Fala, minha rapaziada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai bater uma resenha aqui rapidinho, porque tem muita gente que me pergunta por que mesmo sem clube eu tô sempre treinando. Essa resenha tem sempre alguém perguntando, sempre alguém. Só que a verdade é uma, pessoal, não dá, hoje em dia não dá para você ficar mais sem treinar, não dá para você chegar numa pré-temporada num clube, seja onde for, mal fisicamente, acima do peso. Hoje em dia até os clubes pequenos, a gente vê isso aí na TV, em vários lugares, até os clubes pequenos, eles têm toda uma estrutura de análise, eles têm toda uma estrutura de fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, eles têm tudo, pessoal. Então, tipo assim, se a gente chega muito mal no clube, primeiro, a chance de você se machucar, ela é muito grande, muito grande. Porque você vai estar remando muito contra a maré, né? Você vai ter que chegar, você chega num clube já mal fisicamente, na maioria dos clubes, na maioria dos lugares, você não tem muito tempo de preparação. Se fosse os outros mercados, assim, né, que não são os principais mercados, a gente já não tem uma preparação adequada, essa é a verdade. Em muitos países você não tem os profissionais qualificados à altura. Eu digo isso com propriedade, porque só aqui na Ásia eu já tive a oportunidade de jogar em 3 países, então, tipo assim, eu já passei por muita coisa mesmo, e eu garanto para vocês isso, que se eu não tivesse bem preparado, eu já poderia ter me lesionado muitas vezes. Então isso é muito importante, não só para mim, mas para todo mundo. Tipo assim, cara, não adianta, tem que estar se alimentando bem, tem que estar, beleza, tá de férias, você não vai comer tá afim de comer uma pizza, tá afim de fazer um churrasco com a galera, você não vai? Claro que vai. Só que, não adianta, rapaziada, tem que ter um equilíbrio. Aquele pessoal que, enfim, gosta de tomar ali, né, alguma coisinha diferente e tal, gosta de dar uma saída. Cara, você tá nas suas férias, você faz o que você quiser. Agora, não esquece que depois a conta chega, né? Depois você vai ter que correr dobrado e às vezes o seu corpo não vai estar adaptado e nem preparado para esse início de pré-temporada. E às vezes, e na grande maioria das vezes nesses países, é muito louca, rapaziada. Essa é a realidade, é muito louca. Então, tipo assim, não adianta. Hoje em dia a gente tem que manter, cara, o peso, tem que manter o corpo bem, tem que estar bem preparado, com o peso certinho. Porque, tipo assim, você chega num país desse, diferente, principalmente aqui na Ásia. Tô dando um exemplo da Ásia porque são esses países que eu tô jogando aqui nos últimos 3 anos. Então, tipo assim, eu tenho a oportunidade de ver muita coisa louca, muita coisa diferente mesmo, que, eu já falei no início nesse canal aqui, eu vou ter a oportunidade de contar muita coisa pra vocês, muita coisa diferente, muita coisa que às vezes a gente não tem nem noção que acontece nesses países. Então, tipo assim, eu vou estar sempre trazendo um vídeo aqui pra gente trocar ideia sobre isso, porque realmente é muita coisa diferente. Então é por isso, rapaziada, por isso que eu tô sempre treinando, sempre mantendo a forma. Fiz um micro ciclo aqui pra mim de off-season, 3ª semana agora, e vou continuar, entendeu? Vou continuar até assinar o meu contrato, e tenho a certeza que mais uma vez eu vou chegar bem no clube, porque ainda tem uma outra variável, ainda tem uma outra situação, que é o quê? Para os atletas que já passou de 30, 32, 33, cara, não adianta, existe esse preconceito dos clubes, dos empresários, né, dos treinadores. Já escutei várias coisas de pessoas falando, mas aí passou de 30, tá mal fisicamente, machuca muito. Então, assim, uma série de coisas que, é claro, leva a gente, pelo menos me leva a pensar o quê? Cara, tem que estar sempre bem, né? Sempre bem, fisicamente, com peso sempre legal. Então, não tem como, pessoal, não tem como. E assim, falando de outros mercados, como eu já tive a oportunidade de jogar, vocês pararam para analisar, eu já tive a oportunidade de jogar em países sul-americanos, aqui na Ásia, na Europa, Centro-América, né, que foi no México e na Costa Rica. Então, assim, são vários mercados diferentes, né, ao redor do mundo, mas que, cara, quando você resume, é a mesma conversa, entendeu? É a mesma conversa. Pra vocês terem uma noção, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui para o México, eu já fui com 32 anos, se eu não me engano, 32 anos, E, cara, já tinha essa resenha. Então, hoje eu tô com 38 e já tinha essa conversa, tu já tá velho, 32 anos. Já tá velho, tava num mercado diferente, eu tava na Tailândia e fui pro México. Mas um milagre aí de Deus, que depois eu vou contar pra vocês a resenha completa. Mas voltando aqui ao assunto, então, tipo assim, vocês imaginam, sair do mercado asiático, sudeste asiático, para ir pro México, que é um mercado, que a gente sabe que no futebol tem uma tradição enorme. E, tipo assim, a primeira coisa que os caras falam é isso, tá no mercado, né, um mercado diferente, é um atleta que já tá com a idade avançada, olha a resenha, já tá com a idade avançada. E, tipo assim, cara, o empresário, né, trocou uma ideia comigo, viu já
né, no meu perfil, enfim, trocando uma ideia, assim, o cara viu, ó, já vi que você se cuida e tal, vou tentar forçar a situação. E cara, quando eu fui pro México, o treinador até me elogiou, falou, pô, você é um cara que se cuida, dá pra ver, tá no peso certo e tal, não sei o que, pô, tá bem fisicamente, né, tipo, aguentando a correr, aguentando a intensidade, que é totalmente diferente do México para aqui pro Sudeste Asiático, né, na Tailândia. Mas por quê? Por quê? Eu tô dizendo isso porque para vocês entenderem o porquê que eu cheguei bem lá. Porque além do meu clube aqui na Tailândia, que eu treinava, que eu jogava, aqui eles treinam à tarde, né? Porque é muito quente. Eu todos os dias de manhã eu estava treinando, entendeu? Eu tinha o meu ciclo, eu tinha o meu plano de treino. Cada dia eu fazia um estilo de treino diferente, né? De acordo ali com o meu treino da tarde também, para não atrapalhar. Mas, cara, sempre na ponta dos cascos, né? Igual a gente fala aí no Brasil, sempre na ponta dos cascos, sempre bem fisicamente. Então, tipo assim, eu fui pro México e quando eu fui pro México até joguei numa posição diferente, né? Eu sou atacante de área, no início da minha carreira eu ainda joguei ali pelas pontas ou mais ali atrás do atacante, como um segundo atacante. E ali no México o treinador me perguntou, cara, ó, você pode jogar atrás do camisa 9? Porque eu preciso de um cara ali com um pouco mais, né, que consiga segurar mais a bola ali. A gente tá perdendo muita bola e você também é bom de cabeça, vai me ajudar nessas duas situações. Eu falei, pô, vambora, coach, tô junto. Tamo junto, né, vamos. E eu fui, joguei ainda nessa outra posição. Tipo assim, eu chegava realmente, tipo, foi sacrificante pra mim, mas eu consegui ali, consegui jogar, consegui cumprir o que ele queria e o que eu me propus a fazer também. E tipo, o que eu quero dizer, se eu não treinasse, se eu não me preparasse, se eu não estivesse sempre me cuidando, cara, pode ter certeza que eu não ia conseguir, entendeu? Porque o nível de treino deles lá era muito mais exigente, era muito mais forte. Então assim, pô, rapaziada, sério mesmo, se a gente não se cuidar hoje em dia não dá, porque se cuidando já é difícil, porque pô, a gente vê aí o futebol, é muita parte física, é muita parte de dados, é muito, então tipo assim, não tem mais aquela coisa só de que o cara é bom, o cara joga bem, o cara tem um drible bom, beleza, vamos assinar, vai ficar, vai jogar muitos anos. Não tem mais isso, hoje em dia é muito difícil, eu digo por experiência própria, eu vejo muitos jogadores se machucando direto, e cara, aí que vai, né? Por quê? Por que o jogador machuca? Beleza, cada um tem, né, o seu estilo de corpo, o seu estilo de jogo, o estilo como se cuida, e isso tudo interfere, pode ter certeza que isso tudo interfere. Eu tô dizendo isso pra vocês porque, pô, eu vivo e vejo isso com colegas de trabalho, com amigos, né, mais próximos também dentro do futebol. E não é fácil não, rapaziada. Então tem que se cuidar mesmo. Nas férias, pô, faz um programa. Se você tá muito cansado da temporada, se você tá muito cansado da temporada, pô, faz um programa, descansa uma semana, 2 semanas. Eu não consigo. Eu me sinto pior ainda, porque começa a vir dor, começa a vir um monte de coisa. Então eu prefiro assim, eu paro uma semaninha de treinar, mas eu continuo ali fazendo uma musculação, né, cuidando do que eu sei que eu tenho que cuidar, mas logo depois eu já caio para dentro do meu microciclo e vou treinando o microciclo certinho para eu poder chegar ali na pré-temporada bem, entendeu? E aí termino aquele ápice, né, da forma física, eu vou e termino já junto com a pré-temporada. Então, cara, eu já faço isso há alguns anos e me sinto muito bem, entendeu? Já cheguei mal em pré-temporada e isso é muito ruim, pô. Muito ruim pro seu corpo, porque você fica sempre cansado, você tá sempre com aquela sensação de tipo assim, vou me machucar, porque você tá em fadiga o tempo todo, você tá Pô, como é que eu vou dizer pra vocês? Você tá com aquela sensação de esforço máximo, tipo assim, cara, não tô conseguindo, sabe? Aquele pouquinho que falta pra você se machucar, você tá sempre com esse feeling, é isso que eu quero dizer. Então, tipo assim, cara, depois que eu comecei a me preparar dessa maneira, como eu falei pra vocês, isso já tem uns bons anos já, mas depois que eu comecei a enxergar isso dessa maneira, pô, toda pré-temporada eu chego bem, cara, tipo assim, é lógico, tô cansado e tal, umas dores aqui, outra ali, às vezes porque um campo é duro, às vezes porque os treinadores não conseguem, né, distribuir um bom trabalho, dosar, né, o trabalho, que é como eu já falei pra vocês, nesses países aqui isso acontece muito, né, porque infelizmente a gente pega, principalmente quando é treinador local, tipo, eu não tô falando mal de ninguém, mas
a estrutura deles é diferente, a mentalidade deles é diferente em relação ao futebol, né? Em relação a planos de treino. Tem muitos treinadores aqui que não têm experiência assim, então eles não sabem mesmo, entendeu? Então a gente tem que saber lidar com isso também. E você estando bem fisicamente, você já estando bem preparado, principalmente com peso, né, certinho, isso você consegue passar mais fácil, consegue ultrapassar isso de uma maneira melhor. Então é isso, rapaziada. Respondendo aí, eu tenho sempre a galera me perguntando: pô, mesmo sem clube, você tá treinando? Pô, mesmo sem clube, você não para? É por causa disso, entendeu? É por causa disso. Porque eu sei que depois, na hora que Deus abrir a próxima porta, né, o próximo clube para mim, eu sei que se eu não estiver preparado vai ser muito pior, entendeu? Então, como eu já tenho essa experiência, né, como eu já conheço o meu corpo, como eu já falei para vocês, eu já fui para vários mercados, né, em continentes diferentes, então isso faz muita diferença, entendeu? Então isso aí é para você também que não se conhece ainda, se liga, preste atenção mais no seu corpo, tenta se conhecer melhor. E é como eu falei, pô, se você quiser aproveitar suas férias, né, se você quiser aproveitar esse momento que você está com aquele status que eu sempre brinco, status sem contrato, que a gente não tem férias, né, status sem contrato. Aproveita e tal, aproveita com a sua família, mas não esquece. Cuida da carcaça, cuida da alimentação, faz um bom recovery, se cuida, porque isso conta muito. Isso dá longevidade para a gente poder estar jogando mais ainda, né? Tá aproveitando aí o futebol que a gente ama tanto. Eu digo isso com propriedade, porque hoje eu tenho 38 anos e continuo jogando profissionalmente. Graças a Deus, é a segunda temporada consecutiva que eu não tive lesão nenhuma e joguei praticamente todos os jogos. Então é isso aí, pessoal, tá se cuidando sempre, como eu já falei, tanto da alimentação quanto do corpo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, continua ligado no nosso canal, segue aí, deixa nos comentários, ativa o sininho, dá uma moral aí, pô, segue a gente, curte aí o canal, tamo junto, valeu, o próximo vídeo vai ser de recovery, vou levar vocês aqui num recovery aqui na Ásia, quero ver se vocês já ouviram falar, já conhecem. Ou se não conhece também, depois diz aí, deixa nos comentários. Você já fez algum tipo de recovery aqui na Ásia? Você já viu algum tipo de recovery aqui na Ásia? Como é que eles fazem? Como é que funciona? Fica ligado aí, pai. Tamo junto, rapaziada.